Estamos por aqui no estádio Presidente Vargas, né, o gigantinho do Benfica, como é carinhosamente conhecido aqui no futebol cearense. Está vazio agora, foi apagado já as luzes lá do gramado e a gente está por aqui para falar do primeiro clássico do futebol cearense dessa edição 2025. O Clássico da Paz, que não teve tanta paz assim, infelizmente. A torcida do Ceará, duas torcidas organizadas, protagonizaram aqui atos de terror, né, brigaram entre si. E pânico para os torcedores, para os verdadeiros torcedores que vieram acompanhar uma partida de futebol, né? A polícia entrou em ação, bomba, tiros, né? E assustou. O jogo foi paralisado, inclusive, por conta disso, né? Não havia como continuar, mas parece que os brigões foram expulsos, outros presos, né? Isso tem que acontecer e essa rapaziada tem que ser banida dos estádios, né? O futebol cearense, mais uma vez, infelizmente, vai virar manchete de forma negativa por conta desse episódio. No jogo do Fortaleza já havia acontecido também, né? As duas torcidas organizadas do Fortaleza também brigando entre si. Isso tem que acabar no futebol cearense. As autoridades aí, com a palavra, né? Tem que coibir, tem que colocar na cadeia, tem que tirar dos estádios. Afinal de contas, né? As famílias, as pessoas que querem acompanhar o lazer, que é o futebol, né? Já estão começando a ficar com medo e na dúvida se vale a pena realmente acompanhar um jogo de futebol. Mas estamos aqui nesse vídeo para falar da vitória do Ceará. O Vozão venceu o Ferrão pelo placar de 2-1. O time do Léo Condé, que teve algumas mudanças em relação ao meio de semana, onde o time foi derrotado para o Náutico lá em Recife, na estreia da Copa do Nordeste. Então pedia mudanças, inclusive no gol. Mas ele não quis mudar, o Kehler foi mantido como titular. E foi bem, viu? A gente tem que fazer justiça. O Kehler fez boas defesas, apesar de que o Ferroviário atacou poucas vezes. Mas ele, quando foi preciso, conseguiu fazer defesas. Teve um momento que o Ferroviário ensaiou empatar o jogo, numa cabeçada do Charibe, e ele conseguiu fazer uma defesa. Mas no começo do jogo, né, a maior surpresa foi a escalação, talvez, do Lourenço no meio campo, como titular. Sacou o Richardson e o Lourenço, além de ser titular, acredito que tenha ganho titularidade com esse clássico, pelo gol que fez e pela boa apresentação também. Tem pulmão, jogador polivalente, entrou para ser primeiro volante, mas como o Ferroviário não atacava muito, acabou se lançando também ao ataque, apoiando e fazendo o primeiro gol do Ceará, um belo gol. O gol mais bonito do jogo foi do Lourenço, um petardo de fora da área, que não dava para o goleiro do Ferrão esboçar alguma reação e tentar praticar alguma defesa. No caso, o Sivaldo Júnior, né, que é o goleiro do Ferroviário, que fez algumas defesas. E estava fácil, o Ceará conseguia envolver a fraca defesa do Ferroviário. Tem que trabalhar em Ferrão. A defesa é fácil de ser envolvida pelos adversários. Jogou no 3-5-2 na tentativa de explorar um contra-ataque que não veio, né? O Ferroviário que tem que trabalhar o jogo coletivo. Parece que não trabalha isso. O Ceará também é uma equipe nova, a exemplo do Ferroviário, mas você vê o Léo Condé trabalhando jogadas coletivas, né? Você via isso no Ceará e não via no Ferroviário. Então o Ceará foi para o segundo gol com a falha do Ferroviário. Um zagueiro chutou a bola no outro, a bola resvala no William Maranhão e sobra para o Fernandinho, que foi outra surpresa também. O Fernandinho que entrou no ataque no lugar do Ailon. O Matheus Bahia entrou no lugar do Nicolas. Foram as mudanças do Léo Condé para essa partida. Então o Fernandinho avançou com a bola, estava meio desaparecido do jogo, aberto pela esquerda, fez o segundo gol do Ceará e se animou. Depois foi acionado mais algumas vezes, mostrou um bom futebol, mas o Ceará faltou efetividade na hora da finalização. É começo de trabalho, né? A gente também não dá para queimar e não dá para cobrar muito. O time venceu com dificuldades porque foi um placar apertado, 2-1. No segundo tempo, os Corais, já que o mando de campo era do Ferroviário, permaneceram até o final na esperança de que o Ferroviário buscasse um gol. O Ferrão que diminuiu ainda no primeiro tempo, com o Alanzinho fazendo uma arrancada. A gente falava, o time não tinha jogadas coletivas, tinha que tentar uma aproximação, compactar mais o time, mas o Alanzinho partiu para individual e praticamente driblou ali o time do Ceará inteiro. E na hora que o gás acabou e finalizou fraco, mas a bola resvalou ali no Dieguinho, lateral direito do Ceará, e acabou fazendo o gol do Ferroviário. O Ferroviário se animou, teve a chance com o Charibe, que eu falei que o Kehler fez uma boa defesa, evitando ali o gol do empate do Ferrão ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Ceará continuou dominando o jogo, dominando as ações, aí com defeito as finalizações. O Ferroviário não conseguia avançar, a não ser com jogadas esporádicas de forma individual. No finalzinho, que deu uma melhorada, as mudanças não surtiram efeito.
do Thiago Zorro, que sempre sobra para o técnico, mas imagino, né, um técnico português treinando a primeira vez no futebol brasileiro, não conhece o elenco, não participou da montagem do elenco e saiu barato, viu? 2-1. Essa derrota do Ferroviário, que preocupa é isso, né? O time não consegue melhorar, nem com as mudanças, e já perdeu 2 jogos pelo estadual, perdeu pela Copa do Nordeste. O Ferroviário realizou seu 5º jogo hoje na temporada, já que a gente tem que colocar aquelas 2 partidas que ele fez pela seletiva da Copa do Nordeste, que levou o time a se classificar para disputar a fase de grupos da Copa do Nordeste, enquanto o Ceará realizou apenas o seu 3º jogo. Tem 2 vitórias no estadual e uma derrota na Copa do Nordeste, na estreia, derrota para o Náutico. O Ferroviário perdeu também na estreia da Copa do Nordeste para o Sport. O Ferroviário, que 3 jogos no estádio Presidente Vargas pela Copa do Nordeste e 2 pelo Campeonato Cearense, são 3 derrotas. Então começa a preocupar aí a situação do Ferroviário nessa temporada, porque a gente não vê uma melhora. O Ceará não, a gente sabe que está trabalhando, conseguimos detectar alguma melhora no time, nas jogadas coletivas, né, vai melhorar aí o quesito finalização. O Ceará também planejou errado, não contratou um centroavante, começou a temporada sem um centroavante. O Pedro Henrique tentou fazer esse papel, foi muito mal, talvez foi a pior apresentação do Pedro Henrique com a camisa do Ceará, essa na vitória do Ferroviário. Quando foi para dele no segundo tempo, já estava desgastado e foi jogar aberto pela esquerda, não conseguiu render. Mas agora o Ceará precisa urgentemente contratar um centroavante. Outra notícia ruim para o Ceará foi a situação do Rafael Ramos, o lateral direito, que passará por uma cirurgia no tornozelo e ficará ausente mais ou menos 3 meses. O Ceará contratou outro lateral, o Fabiano Souza, e a gente espera, né, que consiga encaixar. Estava no Moreirense, lá em Portugal, e vai tentar suprir aí essa carência do Rafael Ramos. O Dieguinho segue jogando como titular, mas nós sabemos que ele é volante e está jogando ali como lateral direito. Então, Ceará 2, Ferroviário 1, o resultado do primeiro clássico do futebol cearense, o Clássico da Paz.